Bom dia, professor. Bom dia. Eu me chamo Daniela, eu sou da turma manhã de Parnamirim. Por que não vai ter uma sala aberta com a sua Tá turma? cortando. A gente vai Tá. ter que entrar sempre por esse link, porque é a dificuldade. O link passa para um lugar, passa para outro para poder abrir. Eu entendo, mas a questão é o seguinte, deu algum problema no sistema que as minhas turmas, porque essa disciplina tem manhã e noite. Manhã tá comigo e à noite tá com a professora Adriana. Na quarta-feira estava tudo ok, tudo tranquilo, tudo bonitinho. Criei o código, dei o código para a professora Ariela, estava tudo certo. Aí quando foi Uhum, ontem à noite que eu fui ver, adicionar vocês de Parnamirim, né? uhum, Apareceu um problema no sistema porque a turma desapareceu para mim e apareceu para a uhum. professora Adriana, entendeu? E aí, Entendi. por isso que a gente está tendo que fazer assim, e por isso que eu pedi para vocês salvarem o link, Hum. porque enquanto não resolver o problema de a sala voltar para mim, eu não tenho como adicionar vocês nem fazer nada, entendeu? É por Tá, isso que eu pedi tá, para mas vocês isso é salvarem. provisório, né? É É enquanto. provisório, não Tá, vai tá ser bom então. permanente. Tá É só certo. enquanto a gente resolve essa Não questão da turma e consegue voltar para mim. fazer esse repasse da turma para a turma de Parnamirim, Exato. né? Para a sala. Tá, tá bom então, obrigada. De nada. O Lucas levantou a mão, eu acho. Pode falar, Lucas. Abrir o microfone e falar. Eu acho que eu já vou começar, ok? Como a aula vai ficar gravada, eu só não. Me responde, por favor. A aula fica gravada aonde exatamente? Professor, assim que o senhor finaliza a aula, se eu não estou enganado, alguém pode me corrigir. Ele fica salvo automaticamente e fica aí no Teams. E aí a pessoa só vem e assiste depois. Fica nas Certo. mensagens. Se eu tiver Tá. errado, alguém me corrija, mas eu acredito que é assim. Não, qualquer coisa eu resolvo e gravo um assíncrono, como eu estou fazendo com as outras turmas que não conseguiram entrar pelo o Teams. Isso não tem problema. Gravar videoaula já virou rotina. Já estou mais do que safo nisso. Bem, então vamos começar, ok? Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Deixa eu ver que tem alguém aqui no chat falando. É, Pronto. Obrigado, Luiz. Luiz conseguiu. A gravação aqui já está dizendo que está iniciada. Então, vamos lá. Bem, eu me chamo Cláudio, eu sou formado em História pela UFRN, sou especialista em Educação de Jovens e Adultos pelo IFRN e sou mestre em História pela UFRN também. Aqui é um videozinho do YouTube, depois eu mando o link para vocês, mostrando um pouco dos materiais e das coisas que eu fiz dentro da história, certo? Então, só para falar um pouco sobre a minha trajetória dentro da história, do ensino de história como um todo, eu sempre quis ser professor, desde os 10 anos que eu quero ser professor. E eu só não sabia exatamente de quê. E aí, quando eu entrei no. E aí, quando eu entrei na quinta série, atual sexto ano, eu tive acesso a um livro que ficou muito famoso por ser considerado um livro doutrinador, que é o Nova História Crítica do Mário Schmidt. E quando eu li esse livro, eu assim me encantei, porque ele falou que uma das funções da história é que as pessoas sejam
agentes de transformação. E isso me chamou muito a atenção e me tocou bastante. Eu disse, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero ser professor de história. E desde então eu venho traçando o meu caminho para ser professor de história, né? Então, entrei no IFRN, no curso de controle ambiental, e do IFRN fui para a UFRN. Em 2010 eu ingressei na UFRN e desde que eu ingressei eu comecei a atuar no mercado de trabalho. Eu e meus colegas da graduação, uma turminha de 5, 6 alunos, a gente, inclusive, discutindo, falamos que temos dois conceitos, né? Que existe o estudante de graduação e existe o graduando. O estudante de graduação é aquele que vem para as aulas, lê o texto, faz a prova. Ele faz todo o básico. Enquanto que o graduando é aquele que, desde o começo, busca se envolver no mercado de trabalho. Então, eu entrei em 2010 e já fui logo dar aula. Fui dar aula primeiro como voluntário numa escola pública, em Parnamirim, inclusive, a Antônio de Souza, doutor Antônio de Souza. Quem conhece aí, a Antônio de Souza na Coabinal, que fica, inclusive, perto da Uninasal de Parnamirim, né? Comecei lá a dar aula, em algumas turmas. Eu acho que eu peguei umas 5 turmas. Uma turma de economia do RN, algumas turmas de cultura do RN, umas turmas de geografia, economia e cultura do RN. Fiquei lá por uns 2 anos atuando. E também no CCI, Complexo Cultural Integrado, que fica ali pertinho do CAIC, né? Que eu passei também 1 ano lá dando aulas para o ensino fundamental e ensino médio. Nesse meio período, já ingressando em 2010 e com essas ideias, está todo mundo me ouvindo, porque como eu já tive experiência ruim com Teams, eu fico sempre questionando. Se parar de produzir o áudio, vocês, por favor, me comuniquem aqui pelo chat, certo? E podem interromper à vontade. E aí, eu comecei a gente da graduação começou a elaborar um projeto de extensão chamado Euroamérica de Natal, que era voltado para a educação patrimonial, para discutir sobre a transformação da cidade de Natal e etc. Mas como vocês sabem, ótimo, muito obrigado, Bruna. Como vocês sabem, tudo na universidade, seja pública, seja particular, precisa passar por aprovação de professor, precisa dar a canetada do professor. E aí a gente procurou algum professor que pudesse levar o projeto de extensão que a gente criou à frente. E foi isso, e aí foi isso que a gente conseguiu. O professor Roberto Ayron aceitou a gente para poder levar adiante o nosso projeto de extensão, colocou o nome dele lá no projeto, conseguiu financiamento para o PROEX, e então eu comecei a atuar no PROEX. E nesse mesmo período, tudo junto, né? Assim que eu comecei, então eu estava dando aula no CCI, dando aula no Antônio de Souza, e fui chamado para Bolsa de Iniciação Científica na Agência Espacial Brasileira, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, para construir o Centro Cultural de Informação, Centro Cultural Espacial, Centro de Cultura Espacial e Informação Turística, do CLBI, que eu acho que alguns de vocês já devem ter visto ali na Rota do Sol. De um lado tem o CLBI e do outro tem o Centro de Cultura Espacial e Informação Turística. Eu participei da primeira fase daquele projeto, que é o que a gente chama de projeto de memória, onde a gente cria a narrativa do lugar e reúne a documentação. E eu passei lá 2 anos trabalhando, discutindo essas questões. E aí, depois desse período, o projeto de extensão foi avançando, e aí o professor Ayron me pediu para voltar para o projeto de extensão como bolsista, para continuar o trabalho desenvolvido em 2 escolas da Zona Norte, que é a Peregrino Júnior e a Nestor Lima.
E nesse projeto de extensão foi muito bom, porque foi um projeto onde a gente desenvolvia materiais didáticos voltados para o ensino de história do Rio Grande do Norte, porque naquela época ainda tinha os vestibulares, o vestibular da UFRN, e uma dos calcanhares de Aquiles dos estudantes era justamente história do Rio Grande do Norte, que não aparecia muito. E aí a gente fazia esses materiais didáticos, essas oficinas com esses estudantes. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho. Quando acabou essa fase do projeto, o projeto durou 5 anos, né? Foi até 2015, 2016. Eu fui convidado para trabalhar no Ministério Público do Trabalho para criar o memorial deles. Eles conheceram o trabalho que eu fiz lá no CCIT, do CLBI, e me convidaram, então, para fazer o mesmo trabalho, o projeto de memória para o Ministério Público do Trabalho. De lá, a professora Margarida, que vocês vão conhecer nessa disciplina, ela me chamou. Alguém está querendo falar alguma coisa? Eu estou escutando um som, um ruído. Verifiquem se os microfones de vocês estão desligados para não ter esse ruído, certo? Então, continuando. E aí, do Ministério Público do Trabalho, a professora Margarida me chamou para trabalhar no Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Natal, onde até hoje eu presto consultoria para essa instituição. E foi lá também que eu encontrei o meu objeto de estudo do mestrado, que é o Programa de Educação Política da Arquidiocese de Natal. É um programa desenvolvido pelo Serviço de Assistência Rural e que vai, justamente nesse período, trabalhar com esse programa de educação política no sentido de mudar a cultura política do Rio Grande do Norte, porque os bispos estavam muito preocupados com o coronelismo que acontecia na reunião, o voto de cabresto e etc. E aí eles vão criar esse programa de educação política e eu vou investigar justamente o que acontece, como é que se dá esse enfrentamento da Igreja Católica em relação à ditadura militar como um todo. Né? Então, esse é o meu trajeto. Atualmente, eu, além de dar consultorias para algumas instituições, como a Arquidiocese de Natal, o Instituto Kennedy, eu também ministro formação continuada de professores para alguns municípios, Goianinha, Extremóis, não é Guamaré, esqueci o nome do outro município, mas há alguns municípios que eu presto consultoria, e por conta da pandemia, obviamente, eu acabei ingressando também na questão de cursos online. Então, eu tenho 3 cursos online, assíncronos, um curso sobre elaboração de projetos de pesquisa e escrita científica, um curso sobre jogos pedagógicos e interatividade digital, e um curso sobre educação infantil e tecnologias educacionais. Então, esse é o meu panorama de atividades. Como é que é a minha metodologia de ensino? Se o slide ajudar a passar, eu agradeço. Pronto. Como é a minha metodologia de ensino? Lá, durante a minha graduação, eu entrei em contato com um livro muito interessante que depois eu vou passar para vocês, o livro se chama O Mestre Ignorante, 5 Lições de Emancipações, de um filósofo da educação chamado Jacques Rancière. O Jacques Rancière, ele vai estudar um professor da Revolução Francesa chamado Jacob. O Jacob, como está no período da Revolução Francesa e ele é monarquista, ele acaba tendo que fugir para os Países Baixos, para a Holanda. E lá, para ganhar a vida, ele vai tentar dar aula de francês. O problema é que ele não fala flamenco e os alunos não falam francês. E aí dificulta a comunicação. E nesse processo de dificultar a comunicação, ele tem que ensinar e dar aulas, só que ele não consegue explicar para os alunos o conteúdo. Então, ele vai desenvolvendo uma série de tentativas e erros e acaba construindo uma metodologia em que, sem a explicação do professor,
o aluno consegue, através de atividades planejadas, desenvolver e aprender determinadas competências. Ele vai chamar essa técnica de círculo de potência, e é o que geralmente eu adoto. Eu adoto os círculos de potência, que é justamente uma série de atividades planejadas onde vocês acabam aprendendo ao executar essas atividades. Ele vai dar exemplos, o Jacques Rancière vai dar alguns exemplos, ele vai dizer as coisas mais importantes da vida, a gente não aprende em uma aula expositiva dialogada, né? Andar, ninguém precisou assistir uma aula de como andar para aprender a andar, né? Você foi observando, foi experimentando, e aí você foi construindo e aprendendo a andar. A falar é a mesma coisa. E aqui, como no exemplo do GIF, o gatinho dirigindo, dirigir é uma dessas ações também que você precisou, que não adianta só ter aulas teóricas se você não tiver a prática. Se você não for dirigir um carro, você não aprende a fazê-lo, né? Então, essa é a minha metodologia de ensino. Vocês vão ter sempre um conjunto de atividades a serem realizadas durante a aula para que vocês desenvolvam determinadas competências, ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, a aula sempre vai ter o primeiro momento, eu colocando para vocês um pouco do texto, tirando as dúvidas em relação ao texto, e no segundo momento, desenvolvendo as atividades com vocês, e no terceiro momento, a gente vendo e avaliando as atividades coletivamente, ok? Vamos investir principalmente em elaboração de planos de aula. Quando a gente for discutir aqui, eu mostro direitinho por que disso. O que está programado na ementa do curso? A ementa do curso diz que vocês devem estudar análise teórica e prática de propostas curriculares e didático-metodológicas para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino de história, os saberes históricos, estruturação dos conteúdos, metodologias, recursos aplicáveis ao ensino, análise e uso de livros didáticos, integração às outras atividades curriculares dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é o que está previsto na ementa de vocês. E aí pede para que vocês desenvolvam duas grandes habilidades. A primeira habilidade é desenvolver o ensino de história no ensino fundamental 1, o ensino fundamental anos iniciais, a partir de múltiplas linguagens e aprendizagem significativa. E 2, a competência de compreender a formação do saber histórico como parte da formação cidadã e crítica dos estudantes, das estudantes. E aqui é como está estruturado as nossas unidades. Então, na primeira unidade, orientações didáticas para o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental, propostas curriculares e didático-metodológicas. Então, a gente vai estudar o saber histórico, o saber histórico escolar, o ensino de história na base curricular nacional comum curricular, e o ensino de história no geral, as categorias históricas principais. Na unidade 2, nós vamos discutir o saber histórico nos anos iniciais do ensino fundamental, possibilidades para uma aprendizagem significativa, a organização dos conteúdos, as novas linguagens, o processo de avaliação, a relação entre educandos e a aprendizagem desses conteúdos históricos, a ideia de aprendizagem significativa. E, no final, na terceira e última unidade, nós vamos discutir os livros didáticos e o material didático dentro dessas questões, né? E aí... Certo, Carla. Ok. Como é que vai se dar a avaliação de vocês? Vocês, mais do que eu, já que vocês estão no 5º período, sabem como é que funciona as avaliações da NASAL. Então, na AV1 é composta por uma prova escrita que vale com 7 questões objetivas e 3 questões discursivas valendo 7. E 3 atividades, cada atividade valendo 1 ponto.
as atividades que vocês vão realizar será uma resenha, que já é para a próxima aula, ok? No final eu explico direitinho para vocês. Uma resenha, valendo 1 ponto, e 2 planos de aula, cada um valendo 1 ponto também. A avaliação, a segunda avaliação, a AV2, é a prova colegiada, como vocês já bem sabem, 20 questões objetivas, estilo ENAD, valendo 10. Caso o estudante, por algum motivo de força maior, tenha perdido uma dessas avaliações, ele deverá fazer a segunda chamada, que é o mesmo modelo da AV1, 7 questões objetivas, 3 questões discursivas valendo 10. O aluno que for fazer segunda chamada e tiver realizado as atividades serão zeradas, porque a prova da segunda chamada vale 10, ok? E a avaliação final é o mesmo esquema da AV1, 7 questões, 3 discursivas, valendo 10. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu prosseguir, então. Aqui é como o cronograma de vocês está organizado, né? Então, na primeira aula, que é hoje, é mais uma apresentação do curso. Vou mostrar como é que o curso funciona, dar alguns exemplos. É muito mais expositivo, né? Esse primeiro momento. No dia 19 de fevereiro, na segunda... Deixa eu só puxar um pouquinho aqui a minha tela para eu poder ver melhor os slides. Pronto. O que se ensina e o que se aprende em História, no dia 19 de fevereiro, segunda sessão. Na terceira sessão, do dia 26 de fevereiro, os tempos que a História tem, e aí é uma aula muito importante, porque o conceito central de tempo é o que define o ensino de História, né, e o que define o conhecimento histórico. Na sessão 4, do dia 5 de março, o meu lugar na História, que é discutindo sobre o papel do ensino de história local e regional para os estudantes do ensino fundamental. Na quinta sessão, do dia 12 de março, Lembrando Eu Existo, que é discutindo sobre educação patrimonial e memória no ensino de história. Na sessão 6, do dia 19 de março, é a Semana do Encantamento. Então, a ideia, obviamente, que depende de como é que vai estar a questão do Covid-19 e etc. Né? E aí, dependendo disso, se tudo tiver ok, então a gente vai ter essa Semana do Encantamento, que vai ser uma aula presencial, uma oficina, possivelmente com fontes históricas, para vocês trabalharem. Talvez a gente consiga, se tudo der certo, ir no arquivo onde eu trabalho, para a gente poder dar uma olhada, uma pensada sobre fontes históricas. Porque também tem essa questão de poder tocar a fonte histórica. Eu sou alucinado, né? Uma das coisas mais maravilhosas do mundo é você terminar de ver o jornal antigo e tá lá a sua luva pretinha. Dá uma sensação tão boa de mexer no documento, de conhecer esse documento, né? É uma experiência muito interessante que eu adoraria que vocês tivessem. E se a gente tiver essa oportunidade, na Semana do Encantamento a gente vai fazer no presencial, ok? Na sétima sessão do dia 26, a gente vai discutir demandas sociais. E aí, na sessão 8, no dia 9 de abril, vai ser a AV1 de vocês. Na sessão 9, do dia 16 de abril, a gente começa a pensar o ensino de história na educação infantil. E também estudar um pouco da BNCC. E nesse dia é um dia bastante importante, porque eu vou precisar da ajuda de vocês nesse dia, no sentido de, depois da primeira avaliação, a gente vai fazer uma assembleia, eu e vocês, né, para a gente discutir sobre o andamento da disciplina. Se vocês estão gostando, se a metodologia está sendo adequada, se a gente precisa mudar de metodologia, certo? Vai ser um momento para vocês fazerem a crítica construtiva, né, e dar as sugestões do que vocês gostariam que mudasse em sala de aula, na metodologia, e avaliando sobre se foi justa a avaliação e etc. Ok? Então, a gente vai ter esse momento
para discutir isso, e eu sou um professor muito aberto a críticas. Inclusive, gosto, quero e preciso, certo? Porque nós não somos seres completamente conscientes de si. Às vezes a gente está achando que a aula está maravilhosa, arrasando, e na verdade não está. E aí a gente precisa desse feedback de vocês. Por isso que esse momento da nona sessão do dia 16 é extremamente importante para a gente fazer uma disciplina boa, legal e que goste, certo? Aí no dia 23 de abril, a gente vai estudar a BNCC. Na sessão do dia 11, na sessão 11 do dia 30 de abril, a gente vai discutir sobre história afro-brasileira. Na sessão 12 do dia 7 de maio, a gente vai discutir história indígena, né? Não tem na ementa de vocês, mas eu fiz questão de colocar, porque, tecnicamente falando, os únicos conteúdos de história que são obrigatórios de serem trabalhados é história afro-brasileira e história indígena. São obrigatórios de serem trabalhados, certo? E por isso que eu coloquei. Inclusive, demanda de lei, né? Existem 2 leis, a gente vai ver isso direitinho, específicas, que obrigam o ensino de história afro-brasileira e história indígena. Pode ensinar mais nada para os meninos, mas tem que ensinar obrigatoriamente isso, e aí a gente vai discutir e ver materiais, fontes onde vocês podem fazer, como é que vocês podem construir isso, ok? No dia 13, na sessão 13 do dia 14 de maio, e na sessão 14 do dia 21 de maio, são 2 aulas muito especiais, em que eu vou trazer 2 convidadas para a gente dialogar. São convidadas, assim, maravilhosas, que eu amo de paixão. Na sessão do dia 13, é a professora Margarida Dias, né, que foi minha orientadora, que eu considero praticamente uma segunda mãe para mim. É uma pessoa maravilhosa e é simplesmente a papisa dos livros didáticos, né? Ela é uma das maiores pesquisadoras do Brasil sobre livros didáticos de história. Ela passou quase 20 anos coordenando o Programa Nacional de Livros Didáticos, o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, nas escolas. Ela foi uma das coordenadoras das avaliações do PNLD de História. Ela também é uma das articuladoras do BNCC, da Base Nacional Comum Curricular de História. Ela foi uma das que participou do processo de construção da BNCC. Inclusive, a BNCC em História foi, assim, como posso dizer, uma confusão muito grande, tanto que a gente teve 3 versões da BNCC. Foi motivo de muita disputa e discussão. A primeira versão, que ela e os outros professores construíram, não foi bem aceita pelos próprios historiadores, né? Porque o currículo de história que eles estavam propondo na primeira versão era um currículo bastante atualizado e diferente do currículo que temos aqui. Obviamente, como vocês não são historiadores, talvez vocês não saibam, mas o currículo de história do Brasil é um currículo muito diferente do restante do mundo. Nos outros lugares, na maioria dos países, os currículos são sempre currículos nacionais, sempre privilegiando a história nacional e, se der tempo, conta um pouco da história mundial e sempre um recorte muito mais do tempo presente. É muito difícil que em outros países se estude história antiga, Grécia Antiga, Roma Antiga e etc. Mas no Brasil, o que venceu foi o currículo que a gente chama de quadripartite, que é o currículo dividido em períodos históricos, antiguidade, idade medieval, moderna e contemporânea. E é um currículo que é um currículo enciclopédico, que vai desde a pré-história aos dias atuais. Isso é extremamente raro nos outros currículos, né? E a professora Margarida e a sua equipe tentou, na primeira versão da BNCC, construir um currículo mais parecido com os dos outros países. Era um currículo que tinha, basicamente, ensino de história indígena, ensino de história africana e história do Brasil, né? E foi extremamente criticado. Os próprios historiadores se mobilizaram para modificar a BNCC, e aí foi uma rodada de negociações grandes,
ela vai poder falar um pouco melhor sobre isso, né? Então, é uma pessoa extremamente capacitada, com anos de experiência, e que vai ser uma conversa que eu acho bem interessante, né? Eu já confirmei com ela, já está tudo certo para esse encontro. E aí, no outro encontro, que é sobre paradidático, vai ser um encontro com a professora Andréa Mendes, que foi minha professora na graduação. Hoje em dia a gente é super amigo. E ela escreveu um livro paradidático de história, né? Um livro paradidático mostrando às crianças os pontos históricos da cidade de Natal. E aí eu convidei ela justamente para conversar com vocês sobre como foi esse processo, como é que é produzir um paradidático, como é que é produzir um paradidático em história, como é que é produzir um livro para crianças, né? Porque um dos caminhos possíveis para a gente ganhar dinheiro e monetizar é a produção de materiais didáticos e paradidáticos. E esse também é um dos meus carros-chefes. Algumas instituições me convidam para produzir material. Vou falar para vocês que o rendimento não é tão grande assim, né? Não é tão economicamente vantajoso, mas é um extra que a pessoa pode ganhar, né? Para quem deseja saber, tá, a média de um capítulo fica, dependendo da instituição, do nível que se dedica, etc., cada capítulo sai de R$150 até R$500 por capítulo, né? E é um extra que a pessoa pode fazer, né? E é interessante e a gente vai desenvolver essas habilidades, ok? E aí, na 15ª sessão, do dia 28 de maio, é a revisão para a V2, ok? Na 16ª sessão, do dia 4 de junho, é a AV2. Na 17ª, do dia 11 de junho, a segunda chamada. Na 18ª sessão, no dia 18 de junho, prova final. Ok? Para quem ficar. Vamos torcer para todo mundo ficar de férias logo na AV2. Certo? E aqui eu tenho algumas propostas para vocês. Essas propostas aqui são extras. Não vale ponto, não vale certificado. Para você que deseja se aprofundar, para você que deseja ir além, porque isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu sempre quis, na minha graduação, ter mais experiência. Como eu falei para vocês, eu sempre adotei a postura de graduando e não de estudante de graduação, de graduando. E aí, enquanto graduando, eu sempre quis ter experiências práticas, experiências voltadas direto para o mercado de trabalho. Então, eu criei esse plano aqui, que eu chamo de profissional. Esse plano profissional, ele tem 4 atividades para serem realizadas por quem optar por este plano. Né? Então, são 4 atividades voltadas para desenvolver competências diretamente para o mercado de trabalho. Então, a primeira atividade, já na sessão 2, é a construção de um plano de aula. Então, eu vou gravar assíncrono, como é que se faz um plano de aula, disponibilizar para vocês, quem aceitar o profissional, né, quem optar por isso, e aí a pessoa vai construir um plano de aula, me devolver, e eu vou dar o feedback sobre essa construção desse plano de aula, se está tudo ok ou não. Vocês também vão fazer isso nas atividades, como eu disse, a atividade uma das atividades da AV1, da primeira avaliação, é a construção de planos de aula. E eu estou pegando pesado com todas as minhas turmas de pedagogia na questão de construção de plano de aula, porque é um dos calcanhares de Aquiles. Como eu disse a vocês, eu trabalho dando formação continuada de professores. E a maioria esmagadora dos professores não sabem fazer plano de aula. Confunde o objetivo de aprendizagem com o objetivo de ensino, faz metodologias que eles acham ser metodologias inovadoras, mas que quando a gente vai analisar à luz crítica das teorias e tal, não está produzindo conhecimento de fato nenhum, é só uma firula divertida para os alunos,
né? Então, eu vou pegar pesado nessa questão. Alguém quer falar? Professor, licença. Sou eu, professor Rafaela. Pode falar. Professor, o senhor pretende usar a BNCC ou o currículo do RN no plano de aula? É interessante, eu não tinha pensado em usar o currículo do RN, não, mas a gente pode dar uma olhada. Tempo a gente tem. Ótima Porque sugestão. os nossos professores do semestre passado, alguns usavam no plano de aula a BNCC, outros usavam o currículo do RN, então assim, o senhor poderia mesclar os dois, talvez, não sei. Sim, a gente pode ver os dois, sem problema nenhum. Rafa, eu também acho legal usar os dois para a gente ter até a nível de conhecimento mesmo do currículo de Natal, porque a gente não sabe muito, né? A gente conhece muito mais a BNCC do que o currículo de Natal. É bem interessante essa sua ideia, gostei bastante. Ótimo. Bom, assim, a gente, na disciplina de português, a professora no semestre passado utilizou a BNCC. Ai, Bruna, me ajuda. Acho que ela utilizou a BNCC, mas todos os outros professores privilegiaram o currículo do RN. Então, assim, ficou bem interessante na gente. Às vezes confundiu um pouco, né? Confesso. É legal utilizar o currículo do RN, porque a gente não tem muito conhecimento sobre o currículo do RN, a gente tem sobre a BNCC, né? É sempre bem mais falado a BNCC. E aí, o currículo do RN sempre de lado se fala, mas se fala muito pouco. E seria interessante colocar mais em pauta o currículo do RN para a gente ficar mais por dentro. E uma coisa que eu queria pedir para era ele passar o nome desse livro, porque eu peguei só O Mestre Ignorante e 5 Lições. Não consegui pegar o nome. Eu vou passar o livro eu vou passar o livro para vocês, certo? Sem problema nenhum. Passe o livro em PDF. Eu anotei aqui o nome do livro, mas eu não consegui pegar todo. E eu gostei quando o senhor falou da professora que fez o livro paradidático sobre os pontos históricos do RN. Eu e uma colega, Andresa Raquel, semestre passado, a gente fez a construção de um livro paradidático também. Só que a gente usou um personagem do folclore. A gente construiu um livro baseado no personagem do folclore, que era o Saci, só que a gente não colocou o Pererê, né? Porque senão ficava meio que Monteiro Lobato. A gente só usou mesmo o personagem Saci, abordando temas como o racismo, a desigualdade social, o desmatamento. Ficou um livro bem interessante, ficou um livro bem legal. Aí foi no semestre passado, num trabalho que a gente teve que fazer. E aí eu acho interessante fazer esse tipo de trabalho, assim, para que, já que tem muita gente que vai ingressar, quando se graduar, vai ingressar no ensino infantil, né, na educação infantil, não é o que eu vou fazer, eu vou partir para outro caminho, mas muita gente se interessa pela educação infantil, então é bem interessante ter esse tipo de estudo para aprimorar, Desculpa, eu tô com alergia. Não, sem problema. Eu entendo, eu tenho sinusite. Para aprimorar as técnicas, para aprimorar os planos, para poder atingir essa criança de uma forma que ela compreenda, que ela entenda. Sim, com certeza. Era isso só mesmo. Esse é o nosso foco. Pode deixar. E aí, outra atividade para a sessão 3, para quem quiser o profissional, obviamente, é opcional o profissional. No dia 26 de fevereiro, microaula, que é um dos calcanhares de Aquiles também, e é uma microaula virtual. Nesse período que a gente está em pandemia, é importante, e também porque pós-pandemia o ensino híbrido vai vir com força, né? Eu não aposto muito na EAD, mas eu aposto no ensino híbrido com força. E aí eu quero que se tenha experiências mínimas sobre isso. E microaula é um dos calcanhares de Aquiles. E você tem que aprender a fazer microaulas, porque nas próprias entrevistas de emprego, né? E aí anotem essa diquinha. As entrevistas de emprego, na área de licenciatura e de pedagogia, elas têm assim uns truquezinhos. Primeiro,
vem o convite para você fazer a entrevista e você acha, vou fazer só a entrevista com a coordenação e com a direção. Lei do engano. Porque normalmente vai estar lá a direção e a coordenação, e aí, no meio da entrevista, do nada, ela diz, tá, que tal? Então, me dá aqui uma aula. Sempre vai isso. Então, você já tem que estar. Quando vocês forem para uma entrevista, leve logo um plano de aula no bolso, um pendrivezinho com uma aula preparada, piloto, obrigatório ter na bolsa, todo professor tem que ter o piloto e o apagador, porque nunca se sabe quando você vai dar aula, certo? E a microaula é mais difícil do que a aula comum, porque você tem que enxugar e mostrar o seu potencial em poucos minutos. Então, quem optar pelo plano profissional, a gente vai elaborar uma microaula. E aí, eu vou ensinar para vocês como é que elabora a microaula, como é que faz o plano da microaula, que plataformas usar, como gravar essa aula, como ter interatividade, ok? Então, isso é uma das habilidades a serem desenvolvidas no profissional. Aí depois, na sessão 10, do dia 23 de abril, quem optar pelo plano profissional, a gente vai estudar como é que elabora uma avaliação, né? Como é que se constrói uma avaliação, que vocês vão ver que há vários modelos, há vários tipos, há várias formas de avaliar o aluno. E no dia 30 de abril, uma atividade que eu vou achar bastante divertida para quem optar pelo profissional, é a correção de avaliação. Como é que se corrige uma avaliação, ok? Então, não precisa decidir agora, se você quer o profissional ou o acadêmico. Eu estou preparando o questionário de perfil para todas as minhas turmas. Eu vou concluir hoje, eu acho. Hoje, depois da aula, eu vou sentar para ir construindo. Pode falar, Bruna. E quem decide escolher os dois, pode fazer os dois? Pode fazer os dois, sem problema nenhum. Gosto assim. Pode fazer os dois à vontade, certo? E aí eu vou fazer o questionário de perfil de turma, mando para vocês e quem quiser opta lá por um ou outro ou pelos dois. Deixa eu mostrar agora o segundo modelo, a segunda proposta. Essa daqui é para quem quer ter uma experiência profissional mais avançada, né? Quem quer ter essa vivência profissional antecipadamente com essas situações que eu bolei. Se você já é mais do campo da pesquisa, né? Professor, eu quero daqui ir para a especialização, para o mestrado, para o doutorado, eu quero participar de pesquisas em educação, e aí é bem legal, certo? A pesquisa em educação. Inclusive, vocês têm bastante mercado para isso, de pesquisa em educação. Há vários editais, o próprio governo do estado, a cada 2 anos, abre editais com salários que vão de R$ 2.200 a R$ 4.000 mensais, só para você desenvolver pesquisas em educação durante o período de 2 anos, prorrogado por mais 2, para desenvolver isso. Então, é um mercado que se tem. Então, se você quer desenvolver pesquisas em educação, se preparar para o mestrado, doutorado, a especialização, se você entende que o seu campo é esse, então eu tenho para você o plano acadêmico. No plano acadêmico, nós vamos desenvolver pesquisa, certo? Nesse primeiro momento, será uma pesquisa de ensaio monográfico de caráter de revisão de literatura, não será pesquisa de campo. Pesquisa de campo só no futuro, ok? Mas a gente pode dar uma pinceladazinha em pesquisa de campo. Eu estou preparando uma oficina para o pessoal de serviço social lá no meio do ano, lá no meio do semestre, para a gente discutir sobre técnicas de pesquisas em tempos de pandemia. E aí, quando eu tiver o material preparadozinho, eu divulgo para vocês também, certo? E aí, são 2 atividades. Uma é a ficha de leitura e resenha dos textos que nós vamos trabalhar, e a outra é um ensaio monográfico, né? Então, quem escolher pelo acadêmico vai desenvolver essas habilidades. É uma ficha de leitura que eu desenvolvi durante o meu mestrado. Não é porque eu que fiz, mas é maravilhosa. Ela ajuda muito na pesquisa, né? E vai aprender a construir resenhas e exercitar a escrita científica. Então, quem escolheu o plano acadêmico vai fazer o fichamento
e o fichamento, a ficha de leitura e a resenha do livro que nós vamos trabalhar na disciplina. Nós vamos trabalhar só com um único livro, a BNCC, e agora a BNCC do Estado, e com um texto da professora Margarida e do professor Itamar sobre livro didático ideal, né? Mas você vai resenhar só o livro. E aí, quem vai fazer a resenha do livro e as fichas de leitura do livro, e a partir da 9ª sessão, do dia 9 de abril ao dia 18 de junho, vai construir um ensaio monográfico voltado para discutir, fazer um artigo sobre a BNCC, agora que vocês deram a sugestão, né? Tanto pode ser a BNCC nacional, quanto a base comum curricular do Estado ou do município, certo? E a pesquisa vai ser voltada para entender como é que os conceitos que nós vimos nos artigos que estudamos, eles vão aparecer nestes currículos que nós vamos analisar. Esse é o trabalho do ensaio monográfico. Então, tem essas duas opções para quem desejar, ok? Aqui é justamente o livro que a gente vai utilizar, né? Depois eu vou incluir aqui o currículo do Estado e o do município, se eu conseguir achar o do município. Do Estado eu já tenho, o do município é um pouco mais complicado, mas eu consigo também. A gente vai ler a BNCC, obviamente, e aí a gente vai trabalhar com um livro só, que é perfeito, ele é magnífico, o livro, vocês vão gostar, eu tenho fé, mas é um livro que eu sou apaixonado por ele, que foi organizado pela professora Margarida, que é esse História e Ensino Fundamental, da coleção Explorando o Ensino. Essa coleção Explorando o Ensino fez de várias matérias, mas aí a gente vai utilizar só o de História. E a professora Margarida reuniu um time de peso, só os melhores pesquisadores na área de ensino de História. E cada um deles, na sua especialidade, criou um capítulo discutindo o trabalho. E aí a gente vai discutir cada um desses capítulos. Cada aula da gente, na unidade 1 e na unidade 2 também, vai ser um capítulo desse que a gente vai trabalhar. Os textos são curtos, variam de 15 a 25 páginas. Mas mesmo sendo longo, é um texto bem, bem simples, é um texto conversando com um professor, é uma coisa bem gostosa de ler, com vários exemplos, né? Então, a gente vai trabalhar só este livro, ok? E o outro que eu... Sim, pode falar. Essa professora Margarida, ela é uma professora de História de Pernambuco? Sim, ela mesma. É ela? De Pernambuco, não, da Paraíba. Ela veio da Paraíba para cá. Professora Margarida Maria Dias de Oliveira. Ah, tá. Não, porque ela me convidou para fazer parte desse livro, para escrever um capítulo de um agora que vai ser, acho que já então. Uhum. Que legal. Eu acho que é ela mesmo. Que legal. Aí a gente vai trabalhar esse livro dela e vai trabalhar um texto do professor Itamar com ela sobre o livro didático ideal. Como é que seria esse livro didático ideal e etc. Certo? Então, esses vão ser os textos que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. E eu vou colocar também os textos complementares, obviamente, mas esses aqui são os obrigatórios que a gente vai trabalhar. Adiantando, pronto. E aí eu gostaria de ter uma conversa com vocês sobre a questão de ser professor pesquisador. É extremamente importante. Todos os documentos voltados para a formação de professores, a formação inicial de professores, todas as diretrizes do MEC e etc., eles vão sempre preconizar a formação de uma professor pesquisador. E aqui eu venho justamente fazer um apelo para que vocês se tornem professores pesquisadores, e eu vou defender nos próximos minutos com minhas experiências práticas, né, tanto de sucesso quanto de insucesso, o porquê é melhor ser um professor pesquisador do que só apenas ser um professor. E qual é a diferença entre ser apenas professor e ser professor pesquisador. Ok? Vamos lá. Aí eu preparei aqui um pequeno quadro resumo.
o que um professor faz e o que um professor pesquisador faz, ou o que uma professora faz e o que uma professora pesquisadora faz. O professor e a professora, eles naturalizam. Já a professora pesquisadora e o professor pesquisador, eles problematizam. Quer ver uma coisa bem prática nisso? Quem aqui já ouviu, com grande frequência, dos colegas de vocês e até mesmo de professores já formados, ou no decorrer da sua vida, que existem 2 tipos de aluno, os que querem e os que não querem aprender? Quem já ouviu isso? Coloca aí no chat. Já ouviram essa? Sempre, né? Sempre tem essa. Essa de que tem o aluno que quer aprender e o aluno que não quer aprender. O professor comum, ele naturaliza isso. Ele, de fato, acredita que existe um aluno que quer e um aluno que não quer. Mas o professor pesquisador, que problematiza, ele não vai se conformar com isso. No sentido de simplesmente aceitar que tem um aluno que quer e um aluno que não quer. O professor pesquisador, ele vai se questionar. Por que esse aluno não quer aprender? Inclusive, é o título de um dos trabalhos que eu desenvolvi, que é Por que eu não quero aprender história. Isso aconteceu no meu estágio 3. No meu estágio 3, foi no Ensino Fundamental 2, na escola Ulisses de Góes, em Nova Descoberta. E sempre que eu vou fazer estágio, vocês também façam isso, sempre que eu vou fazer estágio, eu chego e pergunto logo, qual é a pior turma? Eu quero ela para mim. Queiram as piores turmas, no sentido de as mais indisciplinadas, as mais complicadas. Inclusive, para vocês ganharem experiência. Porque nas entrevistas de emprego, que eu falei lá no início, que te dão 10 minutos para dar uma aula, normalmente, aonde é que o diretor e o coordenador vai colocar você para dar aqueles 10 minutos de aula? Quem adivinha? É justamente nas turmas mais problemáticas. Porque eles querem testar se você tem domínio de sala, né? Se você tem autoridade professoral para controlar uma sala, né? E aí, salas, quanto mais novos são as crianças, mais difícil de você construir essa relação de autoridade. E aí, eu peguei essas 2 turmas, eu e minha colega, 2 turmas do 6º ano, que eram consideradas, assim, as piores das piores. E aí, a gente foi fazer o acompanhamento da turma e tentar entender o que estava acontecendo. A turma, de fato, era desmotivada, indisciplinada, não prestava atenção na aula e demorava demais para fazer as atividades. Por exemplo, um questionário com 5 questões, eles demoravam 5 aulas para fazer, né? Isso não é o ideal e também não é o habitual. E aí a gente começou a investigar e a observar o que estava acontecendo, por que eles não estavam querendo aprender. E nesse caminho, e aí eu também pego muito pesado nisso, em aliar teoria e prática, a gente entrou em contato com um livro chamado Construtivismo na Sala de Aula, do César Cole. Tem trechos dele na internet, eu vou ver se acho disponíveis para vocês. E neles tem um capítulo de uma pesquisadora chamada Isabel Salé, que vai discutir sobre disponibilidade de aprendizagem. O que torna uma pessoa disponível para aprender? Ou seja, por que ela quer aprender? E nesse texto, ela vai explicando que o não querer aprender esconde uma outra coisa, que a disponibilidade de aprendizagem está voltada para o autoconceito. E o autoconceito pode ser de 2 maneiras. O autoconceito ele pode ser positivo ou o autoconceito pode ser negativo. O que é um autoconceito positivo? É quando você se vê como uma pessoa capaz de realizar determinada atividade. E o autoconceito negativo é justamente quando você se vê incapaz de realizar determinada atividade. Então, o autoconceito positivo é quando o aluno compreende que ele é capaz de aprender. E o autoconceito negativo é quando o aluno compreende que não é capaz de aprender.
E aí, esse aluno que acha que não é capaz de aprender, ele esconde esse autoconceito negativo atrás do eu não quero aprender. Então, ele, na verdade, não está dizendo que não quer aprender. Ele está dizendo que acha que não é capaz de aprender. E para suprimir a dor da decepção e do fracasso, ele mascara isso com o eu não quero aprender. E aí, a partir disso, eu e Poliana vamos pensar como é que a gente vai mudar esse autoconceito. E aí é que está a maravilha da pesquisa de campo, porque pesquisa de campo sempre tem surpresas, né? E aí eu e Poliana pensamos, vamos elogiar mais os nossos alunos, vamos estimulá-los, vamos dizer que ele é capaz, que ele consegue, que ele é inteligente e tal. Vocês acham que qual foi o resultado? Coloca aí. Ou então abre o microfone para falar. O que vocês acham que aconteceram? Que aconteceu, aliás, quando a gente começou a elogiar os alunos. Eu acho que eles se Houve a sentiram crítica. motivados. Calma, peraí. Uma de cada vez. Eu acho que eles se sentiram motivados, né, a aprender, se sentiram estimulados. Dá uma série de. Quando você elogia alguém, dá uma série de gatilhos na pessoa. Então, isso é muito bom. A Ana Paula está escrevendo aqui que houve incentivo. Eu acho que de primeira, professor, por eles, pelo que o senhor está falando, né, acredito eu, por ser uma turma sem controle, sem disciplina, e realmente estava lá de escanteio, eu acredito eu que de primeiro impacto, que é o que aconteceria comigo se eu estivesse nessa turma, seria o professor estar doido nessas coisas que ele está dizendo. Acho que isso não é verdade, porque quando eu digo isso por experiência, quando você está desmotivado e não acreditando em algo, você muitas das vezes não consegue entender aquilo que o outro está dizendo para estimular a sua aprendizagem. Você acha que simplesmente é apenas palavras jogadas ao vento. Aí você vai dizer, ah, não, isso é besteira do professor. Mas quando ele percebe que a outra turma e os outros colegas estão começando a ter andamento, ele faz, não. Então, acho que o professor não está falando bobagem, então eu vou para cá também, para ver se funciona comigo. Porque, por exemplo, eu dou um exemplo meu, em matemática, sempre dou esse exemplo. Sou literalmente péssima em matemática. E eu nunca consegui aprender da maneira tradicional, o professor no quadro explicando, e tabuada que eu não sei mesmo, só sei a de um e olhar, eu ainda olho da metade para baixo o negócio para ver se está certo. Então, assim, eu não consigo, eu só consigo aprender na prática, na vivência mesmo. Então, eu acredito que de primeiro impacto, eles não devem ter acreditado. Ficaram ali na dúvida. Certo. Foi Bruna que falou, né? Porque eu Professor, não tô conseguindo ver quem é que tá falando. Foi. foi. Alô, alô, professor? Oi, pode falar. É, eu vou falar por experiência própria. Porque minha turma, quando eu estava no ensino fundamental 2, do sexto ao sétimo ano, era a turma que nenhum professor queria chegar junto. Nem o professor que gostava da gente, porque a gente era meio bonzinho. E o desempenho da gente era horrível. 2012, mais ou menos. Mas quando chegou uma professora, Mônica Mortada, professora de geografia, nunca vou esquecer dela, sou grato a ela até hoje, cara. Ela chegou na sala de aula e ela percebeu exatamente isso, que a gente estava totalmente desmotivado, não queria fazer nada e a gente realmente mascarava que a gente realmente podia decidir, a gente não vai fazer porque a gente não consegue. Não fazemos porque não conseguimos, porque não temos a capacidade de fazer. Ela chegou e disse que eu nunca vou esquecer das palavras. Vocês são, na verdade, um bocado de preguiçoso que consegue sim fazer muita coisa. E era até uma feira de ciências. Onde a gente tinha que apresentar um trabalho grande, tinha que montar alguma coisa. A gente nunca fazia isso porque tem um professor ficar com a gente, não gostava, e a gente também pensava, então tá bom, a gente não vai conseguir mesmo. Ela chegou e botou a gente para fazer
botar a mão na massa, estudar de verdade. E eu sempre digo para ela, eu tenho um contato com ela até hoje, que foi nesse ano que eu deixei de ser estudante, porque estudante para mim é aquele que tá ali, tá matriculado, mas não faz nada. E passei a ser aluno. Porque dali em diante foi quando eu comecei a estudar de verdade. Então, foi quando eu percebi que eu podia fazer sim, eu podia melhorar sim. Não era porque, ninguém pega na minha mão que eu não vou fazer. É porque faltava um empurrãozinho. No caso dela, ela deu um empurrãozão, mas faltava um empurrãozinho para dizer, ó, faça, vamos. A partir daí foi quando eu percebi que realmente tem esse incentivo e tem um sentimento de, primeira, tem um sentimento de ódio, porque a gente não estava acomodado a não fazer, começou a fazer, mas depois tem um sentimento muito grande de gratidão, porque a gente percebe que a gente podia fazer e estava estagnado a pensar que não. E quando a gente consegue, quando a gente alcança algo, é muito gratificante, é realmente muito gratificante. A gente apresentou um trabalho muito bom em relação ao malefício das drogas nesse ano. Elogiar até pela uma pessoa da Secretaria de Educação, que ela foi lá, viu, queria levar o trabalho da gente para outros estados para apresentar. A gente ainda foi para Mossoró, não é o estado, mas fomos para Mossoró, apresentamos lá. E, assim, eu se não fosse por ela, se não tivesse tido outro professor que tivesse tido essa mesma postura, eu talvez nem tivesse passado, não tivesse nem passado do 7º ano naquele ano, nem parte da minha turma. Então, há sentimento de gratidão e quando a gente se toca para a realidade, que a Sim, gente com consegue certeza. fazer. Com É certeza. muito bom, muito bom de verdade. Aí, a minha experiência, os alunos simplesmente detestaram. Eles acharam que nós estávamos tirando onda com a cara deles, né? E aí o problema aumentou, né? Porque, como eles não estavam acostumados e aí é até interessante, porque tinha um professor que chamava eles de estrambelhado, eles adoravam. Aí você dizer que ele era inteligente, ficavam revoltados. Tinha até um aluno que dizia que eu achei bem interessante a fala dele, que ele dizia assim, que ele era tão burro, tão burro, tão burro, que nem se colasse tirava 10. Né? Então veja como é que está o autoconceito dessa pessoa, né? Dessa criança. E aí, eu e Paulina ficamos assim, e agora? Porque com o elogio não adianta, o elogio está piorando a situação. Eles não estão acreditando e ainda por cima estão ficando ainda mais rebeldes. O que a gente pode fazer? E aí foi que a gente entrou em contato com um livro que eu falei lá no início, O Mestre Ignorante, 5 Lições de Emancipação. Lá, falando do círculo de potência, a gente então começou a utilizar os círculos de potência, fazer as atividades. Por quê? O autoconceito, ele não é produzido pelo discurso falado somente, ele é principalmente internalizado pelas práticas. Porque à medida que o aluno tenta fazer determinadas coisas e não consegue, ele não aprende o conteúdo, mas ele aprende que não consegue aprender e vai internalizando isso. Para mudar do autoconceito negativo para o autoconceito positivo, o aluno também tem que passar por uma série de experiências que ensine que ele é capaz de aprender a aprender. Então, a gente foi criando uma série de atividades para eles irem fazendo, e à medida que eles foram conseguindo realizar as atividades, eles foram justamente evoluindo e aprendendo que eram capazes e melhorando rapidamente. Então, de uma turma indisciplinada, a gente começou a ter uma turma motivada.
De uma turma que demorava 5 aulas para resolver 5 questões, em uma aula eles estavam resolvendo 10 questões. Então, o rendimento deles aumentou muito porque o autoconceito positivo, eles mudaram de autoconceito negativo para positivo. Foi assim 100% em toda a turma? Não. Como eu disse, foram 2 turmas que nós tivemos. Uma turma conseguiu o que a gente chama de enfoque profundo. O que é o enfoque profundo? É fazer a atividade pelo o significado que ela tem e porque entende que aquilo vai ser benéfico para ela. E tem um enfoque superficial. A outra turma, a gente só conseguiu alcançar o enfoque superficial, que é quando o aluno faz a atividade, mas só pelo ponto e pela obrigação. E aí eu e Poliana fomos sentar para entender por que em uma turma a gente conseguiu o enfoque profundo e por que na outra a gente só conseguiu o enfoque superficial. Na turma de enfoque profundo, eles tinham uma estrutura de aparato e apoio social muito maior. Então, eles tinham famílias estruturadas, eles tinham acompanhamento familiar, enquanto que na turma que só conseguiu o enfoque superficial, era uma equipe que é esse mesmo. É esse mesmo. O enfoque superficial, eles tinham uma série de problemas estruturais. Então, tinha família desestruturada, tinha caso de violência física, de alcoolismo, de desemprego, e tinha uma série de questões. E aí isso também é importante vocês levarem para a vida de vocês. Às vezes, porque nós professores carregamos muita culpa, né? A gente carrega o peso do mundo nas costas. E quando a aula não dá certo, a gente acha que a culpa foi da gente, da nossa metodologia, e nem sempre é. Porque o processo de ensino-aprendizagem envolve muita coisa mesmo. A sua metodologia em sala de aula é apenas uma parte daquilo. Muitas vezes você vai fazer o trabalho tecnicamente impecável, metodologicamente correto, e não vai alcançar o resultado que deseja por conta das condicionantes sociais que está ali envolvido, certo? Então, tenham isso em mente também, que não é só a didática de vocês, há também uma série de conjuntos estruturais que influenciam nesse aprendizado, certo? Continuando. O professor, ele se baseia na sua percepção. O professor pesquisador se baseia na coleta de dados e informações, né? E aqui vem a gênese de por que eu aplico os formulários de perfil de aluno, né? É um caso que aconteceu na educação de jovens e adultos. Eu tinha uma aluna na educação de jovens e adultos que ela sempre chegava mais tarde na minha aula, sempre chegava atrasada na minha aula e sempre saía mais cedo na minha aula. E não fazia praticamente nada na aula. E aí eu peguei cisma da aluna, achando que ela não gostava de mim. Eu disse, essa menina não gosta de mim, ela tem um problema comigo. Aí eu disse, não, vou perguntar aos outros professores. Aí eu fui perguntar a todos os professores, como é que é fulaninha? Ela chega, faz as suas atividades, chega no horário. Aí todos os professores, 1000 elogios para ela. Eu disse, pronto, é comigo mesmo o problema. E aí fui eu lá dar o sermão da montanha na menina, né? Fui passar aquele sermão, aquela aula de moral, não sei o que lá, não sei lá. E aí, quando terminou, ela olhou assim para mim e falou, professor, o meu sonho é ser advogada. Mas, no momento, muito obrigado quem compartilhou aí o livro, certo? Bruna, muito obrigado por compartilhar. No momento, eu estou como empregada doméstica. E o que acontece? Eu só posso sair para a escola. O Anderson está colocando aqui no chat que acredita que algumas crianças crescem carregando palavras negativas de seus familiares e por isso acreditam que não sejam capazes de aprender. Acredito que é impossível aquilo que é possível. É verdade, Anderson. Inclusive, um dos trabalhos que eu desenvolvi é de personal student, né? Que é como se fosse o profissional trainer, só que para estudantes, né?
outra dica para vocês ganharem dinheiro, né? Sempre que fizerem um projeto, coloquem um nome em inglês, porque vende mais e você consegue vender mais caro. Anota aí nas diquinhas do Cláudio para o mercado de trabalho. Então, esse trabalho que eu desenvolvi Essa dica é boa. Pode colocar aí. Outra dica importante, não cobre por hora-aula, cobre por pacote mensal, certo? Porque por hora você acaba perdendo dinheiro quando você cobra só pela hora-aula, porque o aluno não veio, aí você fica sem receber aquela hora-aula. Quando for fazer os contratos, etc., diga para a pessoa, é um combo mensal. São tantas, você tem direito a tantas aulas, tantas vezes, e o pagamento do mês é este, né? Ok? É outra diquinha. Mas voltando aqui. Nessa de profissional student, eu só pegava alunos que tinham mais de 2 reprovações, de preferência na mesma matéria. Eu peguei uns 5 alunos nesse esquema. E aí, como personal student, eu ia fazer o perfil, ia conhecer a casa do aluno, ia fazer todo um trabalho. E em todos os casos, aconteceu justamente isso aqui que o Anderson colocou. Eu identifiquei que os pais sempre colocavam palavras de negatividade e de incapacidade para cima dos filhos. Então, isso tem um forte impacto. E aí é uma coisa para a gente pensar. Às vezes as palavras positivas não fazem tanto efeito, mas as negativas com certeza fazem, né? Voltando aqui para o caso da aluna. Aí ela disse, professor, eu sou empregada doméstica, eu só posso sair para o trabalho quando minha patroa chega. E no dia da sua aula é o dia que ela faz academia, então ela chega mais tarde. Logo, eu só posso sair de lá mais tarde para chegar na sua aula. Por isso que eu chego atrasado na sua aula. E por que eu saio mais cedo da sua aula? Porque como é o dia da academia, é o dia que ela está mais cansada e ela dorme mais cedo. E aí, se ela dormir, eu não entro em casa, tenho que dormir na rua. Veja só. E eu, com a minha percepção falha, sem conhecer e sem ter dado nenhuma dela, achando que o problema era comigo. Quando, na verdade, o problema era um problema muito mais estrutural. E ela disse, emprego está difícil, não vou sair do emprego, e ela também me ajuda muito com meu filho, porque quando eu preciso levar ele, ela aceita, ela dá leite para ele, dá roupa, dá fralda, quando ele está doente, ela compra remédio para ele, é um emprego muito bom, eu não posso largar, né? Então, veja, a importância de, ao invés de você se guiar pela sua percepção, você ir trabalhando e baseando-se em informações, certo? E aí, a outra coisa que o professor intui, porque a gente adquire muita coisa no saber prático do dia a dia. Só que o professor pesquisador, ele sistematiza. E isso é importantíssimo para fazer políticas públicas. Deixa eu te contar um caso. Como eu falei para vocês, a minha especialidade é educação de jovens e adultos. E na educação de jovens e adultos, nós sabemos... Tem alguém tentando entrar na sala, mas eu não estou conseguindo identificar a pessoa para conseguir autorizar. Bem, continuando aqui. Eu trabalho na educação de jovens e adultos, e quem trabalha com a educação de jovens e adultos sabe que o aluno da educação de jovens e adultos estuda perto de onde ele mora, por vários motivos. Muitas vezes ele tem um filho para cuidar, uma pessoa idosa, ou então não quer pegar mais um transporte para ir até a escola, e etc. E aí, a gente sabe disso do saber prático, mas não tem nenhuma pesquisa, ou não tinha na época, nem a nível estadual, nem a nível municipal, nem a nível nacional, que comprovasse isso em dados. E aí o que acontece? De 2017 em diante, boa parte das responsabilidades de educação de jovens e adultos que estavam na rede federal passam para a rede municipal. E desde 2016, como vocês sabem, as redes municipais estão sofrendo com crise fiscal, sem dinheiro. E aonde é que elas vão atacar primeiro? Educação de jovens e adultos.
Então, eles começaram um sistema que é chamado de nucleação para economizar dinheiro. Então, como é que eles faziam? Eles iam fechando as escolas da comunidade e criando uma escola central, um núcleo. Vocês conseguem me ouvir ou paralisou aqui? Porque o meu computador parece que deu uma travada. Não, tá ainda na parte do professor e professor pesquisador. Certo, ok. É porque tinha dado uma travada aqui na imagem, eu achei que o computador tinha travado. Mas ok. Continuando. O que é que acontece? Aí eles vão fechando as escolas pequenas e fazendo com que os alunos, oferecendo os transportes escolar, fossem até a sede do município para ter aula no núcleo de educação de jovens e adultos. Obviamente não deu certo. Só que, como os alunos não estavam indo até o núcleo, o que o secretário de educação e o prefeito pensaram? Então, não querem estudar. O que a gente vai fazer? Fecha a educação de jovens e adultos. E aí, nesse período, eu recebia e-mail, ligação, eu e os meus colegas que trabalham com educação de jovens e adultos, o pessoal desesperado. Como é que a gente vai fazer para não fechar a escola? O que a gente vai fazer? Não tinha o que se fazer porque não tinha sistematizado nenhuma pesquisa que você conseguisse, ou dados, que você conseguisse levar até o secretário de educação, até o prefeito, para dizer, olha, não dá certo, está aqui. Então, observe, é importantíssimo ser professor pesquisador, inclusive, para você sistematizar esses dados e essas informações para construir política pública. E é importante que seja o professor que esteja em sala de aula, porque, infelizmente, boa parte das políticas públicas no Brasil são feitas por pessoas que nunca entraram na sala de aula, nunca enfrentaram as turminhas do ensino fundamental 1, da educação infantil, não sabe os perrengues que a gente passa e fica produzindo políticas públicas. Então, isso é um problema muito grande. Por isso que precisamos ser professores pesquisadores, inclusive para a gente poder construir políticas públicas. Tem um filme, porque eu sempre esqueço, se alguém lembrar, diga aí, de uma mulher loura, que ela vai para, não é nem uma escola, é simplesmente um local onde abriga pessoas sem tetos. Sim, eu também não me lembro o nome do filme, mas eu conheço. Eu sempre esqueço também, não sei o que, para além de alguma coisa. Aí tem a parte lá que ela vai lá no... eu não sei se é nessa secretaria, eu não sei o que é, eu não lembro agora. E aí ela conta a realidade das crianças. E o homem não sabia disso. E quando ele vai lá, é igual o que o senhor está falando. Quando ele repara a realidade, é que ele entende que é necessário investir ali. Então, muitas das vezes, infelizmente, é assim, né? As políticas públicas, né? No nosso Brasil, é uma bosta. Mas, fazer o quê, né? Fazer o quê? Trabalhar para melhorar, construir políticas É públicas. verdade, trabalhar para melhorar. Né? Fazer todo esse trabalho. E agora, para fechar mais ou menos a nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências de sucesso. Porque em educação a gente fala muito das experiências de fracasso, do que deu errado, dos perrengues. Aí eu queria trazer para vocês esperança, né? Um pouco de ânimo. Então eu quis trazer um pouco das situações de sucesso com que eu consegui, né? Tanto que essa parte eu vou chamar de o que pode a história, né? E aí são alguns exemplos de situações que eu passei em sala de aula e que foram positivas, que trouxeram benefícios para o pessoal. Eu trabalho com a ideia de história aplicada. O que seria uma história aplicada? Tem outro nome também, tem um autor chamado Peter Lee que chama de unidade útil de história. O que é isso? É uma história que o aluno possa usar para melhorar a sua vida, para refletir e para pensar. Então, eu trouxe aqui alguns casos de situações aos longos desses 10 anos que eu passei em sala de aula, alguns resultados disso. Né? Primeiro, a crise de identidade. Né? Esse caos aconteceu quando eu estava dando aula no primeiro ano de ensino médio, né? E a gente estava trabalhando identidade indígena. O que era a identidade,
o que acontecia, como é que se constrói a identidade, etc. E essa aula tocou muito numa aluna que começou a chorar copiosamente no meio da aula. Chorava. Eu, meu Deus, por que essa criatura está chorando? Aí eu, tentando acalmar ela, eu disse, o que foi? Por que você tá chorando? O que foi que aconteceu? Aí ela disse, professor, é porque o senhor falando de identidade, de como se constrói a identidade, a alteridade e etc., eu acabei percebendo que eu perdi a minha identidade, que eu acabei abandonando o que eu sou, o que eu gosto, em nome das outras pessoas, em nome da minha mãe, em nome do meu namorado, e eu fui me anulando. E com essa aula eu consegui perceber que eu tinha perdido a minha identidade, e agora eu vou lutar para reconstruí-la, para fazer as coisas do jeito que eu me sinto bem fazendo, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Então, veja, uma das coisas que a história pode fazer é justamente tocar as pessoas para que elas possam se identificar, se reconectar consigo mesmo, né? O outro caso é o da insônia, né? Nessa mesma turma, a gente discutindo o processo de história e etc. E um dos princípios da história é que, basicamente, tudo é uma construção social, né? Uma construção social no tempo e no espaço. As coisas não existem desde sempre. Esse é um princípio básico da história. Tudo que existe no mundo começou em um determinado período, em um determinado contexto, por um determinado motivo. E também, uma das funções maiores da história é aprender a lidar com o fim. Tudo começa e tudo termina. Nada dura para sempre, né? E aí, esse da insônia foi justamente essa aula sobre construção, eu mostrando a eles coisas que a gente pensa que é desde sempre e que, na verdade, foram sendo construídas ao longo da história. E aí, no dia seguinte, os alunos começaram a dizer que tiveram uma noite de insônia. Não conseguiram dormir. Não conseguiram dormir. Porque eles olhavam para uma coisa e ficavam pensando, ou vivendo a situação e pensando, quando é que aquilo foi criado e por quê? Qual foi o período? Quem foi que criou? Por que criou? Começou a fazer esse monte de perguntas sobre a Gênese e disse que começou a desconfiar de tudo e acabou não dormindo, só pensando nessas questões da criação, questionando, né? Esse processo. Então, é uma coisa que eu achei bem interessante. Essa daqui eu até publiquei em um evento, A Vez que eu Destruí Relacionamentos. Eu preparei uma aula de sábado, né? Quando eu estava na rede pública. E aí vocês sabem que por conta da greve tinha que pagar, e aí tinha que dar uma aula no sábado. E aí eu disse, que aula eu vou dar no sábado? Eu preciso ser uma aula assim que motive, que estimule, que os alunos gostem, etc. E também eu estava com um problema na época, porque tinha assumido a direção um diretor que tinha uma postura muito autoritária. E o pior, os alunos estavam adorando aquele autoritarismo, estavam adorando aquela situação de rigidez. E eu ficava assim, indignado, porque ter disciplina, ok, mas ter um autoritarismo, né, exacerbar a autoridade era prejudicial. E eu queria uma aula que, ao mesmo tempo que fosse atrativa para o aluno, ele pudesse refletir sobre relações de poder e entender que estava inserido em uma relação de abuso institucional, né? E aí eu preparei a aula. A aula políticas, uma política da paquera, a aula. Era sobre relações amorosas e sobre como é que as relações de poder se instalavam nas relações amorosas. E aí eu me aproveitei de um texto antigo, um texto da Grécia Antiga, de um escritor chamado Ovídio, que ele escreveu um livro chamado A Arte do Amor, se não me engano. Depois eu procuro, mas eu acho que é A Arte do Amor, de Ovídio, onde ele traz uma série de dicas de como você conquistar a pessoa amada. E
trouxe também um texto de um blog do Yahoo na época, que, se não me engano, era Preliminares o nome do blog, discutindo como é que as meninas poderiam dar em cima dos meninos sem parecer que estava dando em cima dos meninos, né? Isso para uma turma para as turmas do segundo e do terceiro ano do ensino médio, para a gente discutir. E aí eu levei esses 2 documentos e a gente foi, durante a aula, analisando como é que acontecia a relação de poder, o que era a relação de poder, como é que estava sendo utilizado ali, quem era o dominante, quem era o dominado, quais eram as estratégias de dominação, o que mudava de um texto que foi escrito há quase 5.000 anos atrás para um texto que foi escrito na semana passada, se mudou as técnicas de paquera e o posicionamento todo esse tempo, e aí a gente foi construindo, discutindo. Foi uma aula, assim, difícil, porque eu tinha sempre que estar estimulando os alunos, que não queriam falar, que estavam cansados, chateados por estar numa aula no sábado, né? E aí, quando terminou a aula, eu disse, vixe, essa aula foi um fracasso, porque só participaram num empurrão, não ficavam parados ouvindo, não dialogavam muito. Essa aula foi um fracasso. Trabalhei tanto para nada nessa aula. Aff. E fui embora para casa para o meu final de semana. Quando eu chego na segunda-feira, o tanto de aluno e aluna que chegaram para mim dizendo, professor, terminei meu relacionamento por sua causa. Eu disse, por minha causa? Terminei o relacionamento. Aí eu disse, por quê? Aí eles me explicando, porque na sua aula, a gente discutindo relações de poder, eu descobri que estava num relacionamento abusivo. E aí eu terminei, que eu não queria mais aquela situação para minha vida, né? E isso foi bem uns 10 alunos e alunas. E os alunos do primeiro ano revoltadíssimos, porque eu não tinha dado essa aula para eles, só tinha dado para os segundos e para os terceiros anos. E outros alunos ainda vieram me procurar, porque a arte do amor é dividido em duas partes, que é a arte do amor e os remédios do amor. A arte do amor é ensinando a conquistar e os remédios do amor é ensinando a esquecer o amor. E aí os alunos começaram a me perturbar. A gente quer a aula 2, a gente quer a aula dos remédios do amor, que eu estou precisando esquecer uma boizinha. E é só a aula do senhor que pode ajudar, né? E aí, que é bem interessante. Veja só, uma aula de história, de análise documental, comparando um documento e uma estrutura da antiguidade, de quase 4.000 anos atrás, e de um texto de um blog. E essa aula de história fez com que os alunos percebessem que estavam em relacionamentos abusivos e pudessem, então, se desvencilhar desses relacionamentos, né? Então, isso é mais uma coisa que a história pode fazer pelos nossos alunos, né? E a outra é a vez que reuni turmas. Na verdade, reuni uma turma. Já pode passar para nossa turma essa aula. Mas vê como é interessante, né, professor? Como pequenas coisas faz com que o aluno ele desperte. Às vezes a gente acha que eles não estão nem aí, né? Mas depois aquilo vai refletir de maneira subliminar, não subliminar não, mas sublime sim, sobre a mente dos alunos e eles começam a perceber. Luiz, eu não entendi a sua questão. Qual é o livro que você precisa? Eu não entendi exatamente. Sim, o livro da Isabel Solé é esse? Coloca aí no chat. É o Construtivismo em Sala de Aula, sobre disponibilidade de aprendizagem, é esse? Se for, você coloca aí. E aí eu procuro e passo. Ok, Luiz? Se for esse, você confirma aí. Sobre esquecer o amor. Ok. Tá tudo bem. A gente pode até fazer uma oficina um dia desse. Eu vou procurar se eu acho no meu drive. E aí eu mando. Mas é um livro fácil de encontrar. E tá em domínio público, então eu vou ver. Certo? Para estudos científicos. Ok. Tá certo. Continuando. Essa de reunir turmas
foi um projeto que a gente realizou. Eu tinha uma turma muito complicada em termos de elas brigavam muito, de sair de fato no confronto físico, no soco, dos alunos se atracarem, as alunos se atracarem, uma coisa horrível de se ver. E aí eu disse, tem que fazer alguma coisa, arrumar algum jeito dessa turma se entender. E estava na época do São João, então a gente começou a fazer uma pesquisa sobre a história do São João, sobre a história da culinária, das comidas típicas, da festa em si. E aí era um trabalho que tinha que ser coletivo. Eles só ganhavam nota se todos fizessem, se todos ajudassem, se todos construíssem coletivamente. E foi fazendo as pesquisas, foi fazendo, a gente foi acompanhando. E aí acabou que foi uma grande festa que fizeram, forrozinho, etc., maravilhoso. E aí os alunos no final chegaram para me agradecer, né? Eles falando que foi graças ao projeto pedagógico de construção da festa a partir de pesquisas que eles conseguiram acertar as arestas e se tornar uma turma mais unida, né? Então a história também pode isso, pode unir pessoas, né? E essa daí, quando eu ajudei um aluno desnorteada, foi uma questão bastante interessante, né? Foi um ano em que eu tinha uma turma de ensino médio, uma turma não, várias turmas de ensino médio, e na escola tinha muitos alunos LGBTs. E um dos milhares de campos que eu pesquiso, porque eu sou uma pessoa que não consegue pesquisar uma única coisa, porque se eu ficar concentrado em uma única coisa, eu acabo me desmotivando, né? Eu só consigo estudar também na bagunça, no chafurdo. Se eu me trancar numa biblioteca para sentar, estudar bonitinho, no silêncio, não consigo, não dá certo. Saio doido da biblioteca. Então, eu só consigo na bagunça do chafurdo e etc. Entre as coisas que eu pesquiso está gênero e sexualidade. Mas faz um tempo que eu não trabalho com a questão. Acho que a última vez que eu trabalhei com a questão foi em 2018, numa pesquisa. Eu pesquiso principalmente a construção da masculinidade. E aí, os alunos sabendo disso, né? O pessoal LGBT estava sofrendo LGBTfobia dos outros colegas e LGBTfobia institucional. E aí eles me procuraram. Eu achei bastante interessante, porque eles disseram assim, professor, cria um grupo de estudo para a gente, e alunos do ensino médio, cria um grupo de estudo da gente, para a gente, porque a gente precisa ter conhecimento para lidar com essas situações, principalmente a nível institucional. E aí a gente combinou, criou um grupo de estudo, só durou um ano, porque os alunos acabaram se dispersando e eu também acabei saindo da instituição. Mas aí, conversando com uma dessas alunas, ela chegou para mim e disse assim, professor, a gente precisa da sua ajuda, porque tem fulaninha, ela está se envolvendo com droga. Ela está se envolvendo com droga e a gente não sabe mais o que fazer, o que falar. Talvez com o senhor ela escute. E aí eu fui conversar com essa aluna, né? O que estava acontecendo? Era uma aluna muito boa. E aí a gente foi conversando. E na conversa, eu acabei descobrindo que ela estava assim porque tinha acabado de perceber-se bissexual, e o pai dela também era bissexual e era traficante de drogas. E aí, quando ela percebeu, veja como é que é a cabeça humana, né? Quando ela percebeu que ela era bissexual, ela acabou associando a questão do pai dela ser traficante. E aí, e aí acabou que ela criou na cabeça dela uma falsa conexão de que, pelo fato de ela ter se compreendido enquanto bissexual, ela também teria que começar a usar drogas. Veja só como é que é a mente humana, né? E aí eu disse, não é assim, não precisa disso, não sei o que lá. Só que só com palavras não adianta. Então, eu preparei uma aula só para ela, discutindo sobre a história da bissexualidade, sobre a história da sexualidade como um todo, para mostrar para ela o quanto aquilo era uma construção histórica e que havia outras possibilidades de existência, outras possibilidades de vivência da bissexualidade ou da sexualidade, que não somente a que o pai dela seguiu, que havia outras possibilidades, que havia um repertório. E, graças a Deus, deu certo, e a aluna
largou as drogas, espero que tenha continuado assim, continuou os estudos e avançando progressivamente. Então, essa é uma outra maneira que a história consegue ajudar. Inclusive, um autor que a gente vai ler, entre aspas, porque a professora Margarida usa eles, que trata sobre consciência histórica, que é Joseph Rissen, ele vai dizer justamente isso. A história ela serve para fazer a orientação temporal, para o sujeito, a partir do conhecimento a partir do conhecimento histórico, ele possa fazer escolhas no presente e projetar futuros. Então, a história ela vai servir para isso, para orientar a vida das pessoas. É isso que eu acredito e é isso que as experiências têm me mostrado. Aí tem a questão da transfobia, né, que foi a última vez que eu discuti a questão de gênero e sexualidade, e tanto em pesquisa quanto propriamente em sala de aula. Quem se interessar, estamos aí disponível para discutir, né? Eu fui chamado para prestar consultoria em Goianinha, na educação de jovens e adultos, num colégio, porque justamente um recorde, inclusive, tinha 5 estudantes transexuais, 5 garotas trans na escola. E aí eu tive que fazer um trabalho tanto com os professores quanto com os alunos para a questão da transfobia. E a gente fez todo um trabalho, uma aula discutindo sobre gênero e sexualidade, explicando o que era gênero, o que era sexualidade, o que era orientação sexual, o que era transexualidade, o quanto que a transexualidade não impacta na vida da pessoa, as dificuldades que uma pessoa trans passa. A gente fez até um joguinho que é muito, muito comum, que é o jogo dos privilégios que a gente fez. Deu muito mais trabalho com os professores do que com os alunos. Os alunos foi um pouco mais livre, né? mais dinâmico, a gente conseguiu evoluir muito mais, os professores deram bastante trabalho, mas conseguimos, elas permaneceram na educação de jovens e adultos, não sei se elas conseguiram concluir, mas já é um avanço significativo a permanência delas em sala de aula, né? E aí foi interessante porque muitos professores me perguntavam por que elas eram tão agressivas. E aí eu fui discutir, olha, elas sofrem violência o dia inteiro, 24 horas por dia. E é a única linguagem que elas aprenderam a usar. Então, obviamente, elas vão ser violentas, porque essa é a linguagem que utilizam para elas cotidianamente. Elas só estão reproduzindo aquilo, né? Sim, sim, vou falar sobre a resenha. Bem lembrado, família. Já vai acabar aqui e eu vou discutir com vocês sobre a resenha. É bem simples, certo? E aí, quando eu combati a intolerância religiosa, é um outro trabalho. Uma aluna que estava sofrendo por conta de fazer parte do candomblé, se não me engano. Creio que sim, era do candomblé. E aí os outros alunos estavam todos desrespeitando e tal. E aí a gente fez todo um trabalho voltado para desenvolver a sensibilidade, estudar um pouco sobre isso e os alunos perceberem, ok? Então essas foram as minhas experiências. Aqui é de um dos meus alunos da educação de jovens e adultos. Essa é a paga do professor, né? Como eu disse a vocês, eu tenho o costume de fazer a avaliação final a cada final de prova, né? E aqui é uma das avaliações dos alunos, de um dos alunos, né? O que ele tinha achado? Nada a falar. Foi bom demais. Eu aprendi demais, né? É interessante. Agora vamos falar da atividade da resenha, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... o que eu vou querer da resenha de vocês? Vocês vão fazer a resenha apenas de um sumário. Vocês vão pegar qualquer livro de história, de preferência do ensino fundamental 1, certo? Preferência do ensino fundamental 1. Tem vários disponíveis, tanto na internet, quanto eu acho que vocês têm acesso mais ou menos facilitado. E aí eu vou querer, nesta resenha, que vocês simplesmente falem um pouco sobre os conteúdos que estão aparecendo ali no sumário, certo? E aí, é isso que eu vou querer que vocês entreguem.
falar sobre os conteúdos. Basicamente, o livro tal apresenta em seu sumário tais e tais conteúdos de história. E aí você opina sobre esses conteúdos. Se você acha, é opinião mesmo, não precisa ser nada técnico, não. Eu acho que esses conteúdos são interessantes por isso, isso, isso. Ou eu acho que esses conteúdos não são interessantes, que deveriam ser outros conteúdos. E assim, por diante. Uma página, para mim, está mais do que suficiente. Então, a resenha que eu quero é justamente isso. Vocês vão dizer qual é o livro, dizer os conteúdos que aparecem neste sumário e avaliar esses conteúdos opinativamente. Apenas a opinião de vocês. Se os conteúdos são adequados, se não, o que você achou dos conteúdos, se eles são significativos ou não para o aluno e por que você acha isso. E pronto. No mínimo, uma página discutindo isso. Certo? E aí o máximo de páginas fica a critério de vocês, mas eu preciso só de uma página de vocês analisando o sumário de um livro didático com os conteúdos. E eu vou disponibilizar o livro para vocês, certo? Deixa eu, inclusive, achar aqui no meu Drive, eu já coloco para vocês o livro, e o capítulo que nós vamos trabalhar na aula é justamente o primeiro capítulo sobre os saberes. Aí a gente envia para o seu e-mail, professor? Sobre o envio, para onde enviar, eu ainda vou decidir. Mas só façam o que a gente vai discutir em sala de aula. Depois que a gente discutir em sala de aula, que vocês me enviam, certo? Deixa eu só achar aqui o livro para vocês, para enviar para vocês pelo Drive. Alguém quer comentar sobre algum... deixa eu ver se entendi. Vamos lá. Vamos escolher o livro didático e avaliar os assuntos abordados. Vocês não vão analisar o livro didático. É apenas o sumário. Certo? É só o sumário do livro didático. Por que é só o sumário? Porque, na verdade, aquele sumário ali, ele é um reflexo do currículo. Né? Currículo entendido enquanto uma lista de assuntos a serem trabalhados, ele vai ser espelhado no currículo. Vocês vão analisar apenas o sumário, não o livro. Vão escolher um livro didático de história, de preferência do Ensino Fundamental 1. Se vocês não conseguirem do Ensino Fundamental 1, pode ser de qualquer outro, ok? Mas dê preferência ao Ensino Fundamental 1. E vocês vão analisar aquela lista de conteúdos que aparecem, certo? Não é o livro, é só o sumário do livro. Ok? Vocês que escolhem um livro. Vocês ficam à vontade para escolher o livro que desejarem ou o livro que encontrarem. Se por um acaso vocês não conseguirem livros didáticos, acharem, aí vocês entram em contato comigo, certo? E aí eu arranjo para vocês, certo? Mas vocês que buscam, aí caso vocês não consigam encontrar, eu passo para vocês um sumário. Deixa eu, inclusive, colocar aqui o meu WhatsApp para vocês. Qualquer dúvida ou qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. O meu e-mail Professor, o senhor pode até também estar colocando o e-mail do senhor na descrição do grupo, porque aí também fica fácil quando alguém quiser ir lá. Já fica lá fixo. Certo. O meu Instagram. E deixa eu ver aqui se eu consigo logo colocar o link para vocês do livro, para vocês já irem adiantando a leitura.
Eu acho que está no meu drive, não tenho certeza. Eu vou ver aqui, só um instante. Enquanto isso, vocês podem comentar sobre a experiência, o que vocês acharam, se gostaram da proposta da disciplina até agora, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Fiquem à vontade. No momento, vocês vão ter que abrir o áudio, porque, como eu estou em outra tela, eu não estou conseguindo ver os chats, certo? Eu já estava digitando. Não, particularmente, professor, amei a sua metodologia. Só falta agora vermos a prática. Mas, de antemão, muito boa, gostei. Eu, particularmente, gostei muito. Que bom. Espero que a prática seja tão boa quanto. Eu sempre fui apaixonada por história, então sou suspeita para falar. Não gosto não. De história não gosto não, mas vamos lá. Eu não bato com matemática. Matemática não é meu forte. Mas história eu sou apaixonada. Também não, Luiz, eu entendo. Meu único é biologia. Biologia eu também. Filosofia. Eu sou de humanas. Apenas. O meu calcanhar de Aquiles é física. Nunca consegui aprender física. Eu, no ensino médio, vivia mais agarrado com livro de física do que de história e nunca consegui aprender. Mas é porque, eu estou, inclusive, estudando e preparando um curso, que eu acho que eu só vou abrir no segundo semestre esse curso, sobre estilos de aprendizagem. Porque eu tinha dificuldade de aprender física. Acho que achei o livro. Eu tinha dificuldade de aprender física e eu não entendia por quê. Porque, poxa, eu fazia todos os exercícios, lia tudo, era uma maravilha. E quando era na hora da prova, zero. Literalmente zero. E eu ficava sem entender. Parece até que eu não estudei. E aí eu fui aprendendo que, na verdade, eu tinha uma maneira bem própria de aprender, uma maneira diferenciada, que não adiantava eu fazer como as outras pessoas, que eu tinha que desenvolver meu próprio estilo. E meu próprio estilo é doido, porque ao invés de mais simples, é mais complicado. Eu só consigo aprender quando a coisa é complicada. Quando a coisa é simples, eu não consigo aprender, eu empaco. E aí, eu dei sorte de que no IFRN tinha a licenciatura em Física. E foi quando eu comecei a aprender física de verdade, porque eu comecei a pegar os livros da faculdade de física avançada para estudar. E aí foi quando eu comecei a aprender física. Mas foi lá no finalzinho. Aqui o link para o livro que a gente vai utilizar durante esse semestre. A primeira unidade vai ser só ele, basicamente. A gente vai estudar capítulo por capítulo. Aí a próxima aula, o link parece que não está copiando. Ah, foi. Aí na próxima aula a gente vai trabalhar o capítulo 1 dele, ok? Então é isso para a primeira aula, certo? Então, a metodologia para as próximas aulas vai ser sempre assim. A primeira aula, a exposição e a apresentação do texto e tirar dúvida. A segunda hora de aula vai ser fazendo alguma atividade, exercício, discutindo alguma coisa, fazendo uma atividade prática, né? E a terceira aula é a gente discutindo a atividade prática feita e os seus resultados, ok? Esse vai ser o caminho que a gente vai adotar no decorrer da disciplina. Cada aula vai ser um capítulo desse, né? Depois eu vou passar para vocês o cronograma direitinho de aula, né? Bruna, por favor. Ah, não. Deixa eu fazer outra coisa. Quem é de Parnamirim não está no grupo do WhatsApp, né? Eu criei um grupo do WhatsApp para mandar as mensagens e os trabalhos para vocês. Deixa eu pegar o link do grupo para colocar para vocês também, para o pessoal de Parnamirim
poder entrar no grupo, ele é um grupo só de envio de mensagem. Ele não é um grupo de interação. Porque acaba que quando é grupo de interação assim, enche de conversa, a memória dos celulares, pelo menos o meu, não aguenta, e aí fica dando problema. Então eu criei um grupo só de envio de coisas, ok? Deixa eu só pegar aqui o link para vocês do grupo. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp para pegar o link para vocês. Okay. Bruna, você tá no Meet pelo computador ou pelo celular? Se tiver pelo celular, por favor, copia o link do grupo do WhatsApp, porque aqui não estou conseguindo abrir no meu computador. E cola Eu aqui no não sou chat. administradora lá. Não, mas eu não te enviei o link no teu privado para você disponibilizar para Enviou, o grupo? professor, só que é a mesma situação que se eu não deixo as coisas salvas no meu telefone porque ele fica travando. Sim. Ok. Tudo bem. Perdão. Não, sem problema. Eu acho que agora eu vou conseguir. Deixa eu entrar aqui na nossa conversa para pegar o link. Se Ana, eu não sei, eu tinha mandado lá no grupo geral da gente, da Pedagogia da Manhã, se Ana ainda conseguir ver se está lá, eu ficaria agradecida, Ana. Não sei se você ainda tem no seu celular. Eu acho que eu vou conseguir. Estou quase perto de chegar no link. Vai, computador, ajude-me. Professor, caso o senhor não consiga, você pode pegar o contato das líderes da turma de pedagogia de Parnamirim e vai enviando por elas, caso ache necessário. Mas eu tô pertinho de conseguir. Calma aí, já tô na conversa com Bruna, só achar o ponto certo. Aff. É porque esse Meet ele é tão pesado que ele deixa meu computador lento. Aí só pela misericórdia aqui. Então pronto, por favor. Certo, professor, Janiele conseguiu enviar para mim. Gratidão, Janiele. Muito obrigado. Vou pegar aqui, colocar aí no Meet. Muito obrigado. Então pronto, pessoal. É isso por hoje, certo? Qualquer dúvida, aí tá o chat, né? Eu vou colocar as coisas lá no chat, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo?
E estamos aí, espero que a gente consiga construir uma disciplina bem bacana e produzir bastante material didático, bastante planos de aula, que a gente possa fazer render essa disciplina. Para todos vocês, um ótimo final de semana. Já está praticamente na hora do almoço, para quem almoça cedo. Bom apetite, certo? Até a próxima aula. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima Tchau. sexta.